Você também se sente paralisado, totalmente com medo, angustiado toda vez que você se depara com uma situação difícil, quando você precisa se expor a lugares e pessoas que você não está acostumado, você precisa aprender alguma coisa nova? Se você se sente assim, eu te convido a ficar aqui comigo, porque eu quero contar um pouquinho de como eu lido com esses medos e talvez inspirar alguém a dar continuidade a esse processo de você aprender, de você se expor a algo novo. Oi, tudo bom? Meu nome é Franciele. Hoje nesse vídeo eu quero compartilhar um pouquinho de como foi e de como ainda está sendo esse processo de superar os meus medos toda vez que eu enfrento um desafio. E através desse vídeo eu quero expor algumas situações de desafios mesmos que eu tinha na minha frente e eu achava que eu nunca ia conseguir. Quando eu fui aprender a dirigir, eu achava que eu nunca ia conseguir. Achava que eu era, burra, desorientada e nunca ia conseguir dirigir um carro sozinha. Achava que eu ia causar algum tipo de acidente que ia matar, milhões de pessoas. Mas no final deu tudo certo. Hoje em dia eu consigo dirigir tranquilamente. Além de ter tirado a minha carteira de motorista no Brasil, eu também tinha a carteira de motorista nos Estados Unidos e tenho hoje em dia carteira de motorista aqui na Áustria. Então, isso me mostra que sim, eu sou capaz. Para exemplificar também, eu trago esse processo de ter aprendido inglês e de ter aprendido alemão. Na época, quando eu ainda estava no Brasil, eu achava que nunca ia conseguir aprender inglês, que eu nunca ia conseguir me comunicar com as pessoas. E foi um processo bem difícil, foi um processo que me paralisou em alguns momentos, mas que eu consegui superar. Não que eu fale perfeitamente. Hoje em dia mesmo eu tenho bastante dificuldade com o inglês por não usar tanto inglês no meu dia a dia. Eu falo, a minha vida basicamente em alemão, então eu tenho ainda dificuldades, mas se eu me deparo com alguém que não fala alemão e também não fala português, eu consigo sim me comunicar, consigo assistir filmes, séries em inglês. O processo mesmo de aprender alemão, principalmente quando eu cheguei aqui na Áustria, eu não sabia falar absolutamente nenhuma palavra em alemão, não sabia falar oi. E foi um processo, assim, bem difícil, um processo cheio de erros. Achava que eu nunca ia conseguir, principalmente nas minhas primeiras semanas, que como eu morava com essa família austríaca e as crianças, eu trabalhava como au pair. Au pair, para quem não sabe, é quando você mora com uma família e você cuida das crianças. Você mora e trabalha com essa família. Então eu morava e trabalhava com essa família e as crianças, elas não falavam inglês, então a dificuldade era uma dificuldade gigante de conseguir me comunicar com elas. Achava que eu nunca ia conseguir formar uma frase em alemão. E hoje em dia, depois de 6 anos morando aqui na Áustria,
eu percebi que sim, eu sou capaz, que quando a gente se esforça, quando a gente coloca a nossa energia, o nosso tempo, a gente é capaz sim de aprender alguma coisa, de aprender alguma coisa difícil, principalmente. Eu não quero trazer nenhum papo coach aqui, falando que você tem que mudar a sua mentalidade, nem nada disso. Esse papo coach é uma coisa que eu pessoalmente não gosto, mas eu quero inspirar as pessoas a mudarem alguns tipos de pensamento que elas têm em relação a si mesmo quando elas enfrentam algum desafio, quando elas precisam superar alguma coisa. E para mim, ter aprendido inglês e principalmente ter aprendido alemão foi algo que mostrou para mim mesma, sabe, que eu sou capaz. Eu também achava que eu nunca ia conseguir entrar numa universidade internacional, na Universidade de Viena. E hoje em dia eu estou quase formada. Em junho, se tudo der certo, estarei formada, serei uma linguista, uma Sprachwissenschaftler. Travei agora. Sprachwissenschaftler. Oh my gosh. Não consigo mais falar. Sprachwissenschaftlerin. Linguista. Ok. Ignora. E eu quero mostrar através desse vídeo que por mais que o medo ele está gritando dentro de você, como ele estava gritando dentro de mim, que ele não tem a capacidade de nos paralisar. Que se a gente decidir que a gente vai sim se esforçar para superar esse desafio, a gente é muito capaz. E também é importante que a gente não espere o momento certo para começar. Que a gente comece e tente melhorar a cada dia, a cada momento. Isso se reflete bastante também nesse momento que eu estou aqui falando com a câmera, porque para vocês que não me conhecem, eu tenho uma dificuldade gigantesca de conseguir falar em público. Eu tenho um horror absurdo de quando tem mais de 5 pessoas me encarando, eu travo, eu começo a suar frio, eu tenho dor de barriga e o fato de eu estar conseguindo falar com a câmera me mostra que sim, eu sou capaz. Eu tenho acompanhado alguns youtubers que falam sobre YouTube e eles falaram que toda vez que a gente vai gravar um vídeo e a gente percebe que a gente fez alguma coisa errada, a gente falou alguma coisa errada ou sei lá, alguma coisa vergonhosa, que a gente não apague, que a gente não tente esconder quem a gente é, mas que a gente tente fazer melhor para a próxima vez. Então, é isso que eu vou tentar, é isso que eu vou fazer. Vou aqui me expor, contar os meus medos, os meus erros, também as coisas que eu superei. E se eu falar alguma besteira, alguma coisa idiota que só ignora, tentarei fazer melhor para o próximo vídeo. Mas, enfim, quero inspirar as pessoas.
se você está no processo de aprender algum idioma, se você está no processo de aprender a dirigir, se você está juntando dinheiro para sair do país, ou para comprar uma casa, ou para se mudar, ou para trocar de emprego, para fazer qualquer coisa, saiba que você sim, você é capaz. Talvez esse processo ele leve mais tempo do que você quer, talvez as coisas não sejam exatamente do jeito que você quer, mas saiba que no final, daqui a algum tempo, você vai estar conseguindo sim realizar esse sonho. Uma das coisas que eu gosto de pensar para eu me sentir mais feliz, mais satisfeita com a vida, é de que eu estou diariamente, hoje em dia, vivendo o meu sonho, que era morar em um outro país. O que parecia algo muito, muito, muito distante da minha realidade quando eu lembro de como era a minha vida há uns 9, 10 anos atrás. Eu achava que eu nunca ia conseguir sair do país porque o preço, né, que é cobrado para o intercâmbio de estudo, por exemplo, era totalmente fora da minha realidade. Eu pesquisei, né, o preço para alguns intercâmbios, por exemplo, para Dublin. E quando a pessoa que estava me atendendo falava em torno de 20, 30 mil, ou até mesmo 15 mil, era algo impossível. Então, eu tive que encontrar alguma forma que era possível para o dinheiro que eu nem tinha, na verdade, que eu tive que conquistar depois. Mas que não fosse tão distante da minha realidade, que foi quando eu encontrei o programa de au pair. Para mim, não era importante, não era tão importante para onde que eu iria, eu só queria ter essa experiência de morar em um outro país. E no final, depois de muitos problemas nesse caminho, eu consegui ser au pair nos Estados Unidos. Então, isso me mostrou que, por mais que parecia muito distante, parecia impossível, eu era sim capaz. E praticamente eu realizei esse processo inteiro, tanto de juntar dinheiro quanto de fazer a aplicação, a aplicação, me matricular para fazer o au pair. Todo esse processo foi sozinha, eu não tive muita estrutura naquele momento de família, porque a minha família também eles também não tinham a informação de como tudo funcionava e também não tinha o dinheiro, então eu tive que trabalhar e juntar o dinheiro, e foram alguns meses assim bem difíceis, porque eu não comprava nada, eu só comia no trabalho. Eu teve um momento que eu trabalhava em 2 empregos, mas deu certo. Então, quando eu penso em tudo que eu passei e que eu consegui sim realizar grande parte dos meus sonhos, eu percebo que eu sou capaz. E se eu conseguir, eu acredito que outras pessoas consigam, porque eu acho assim que todo mundo tem essa força em si, sabe? Esse potencial, essa capacidade. Eu acho que todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, são sim capazes. Quando eu vejo o que
outras pessoas fazem, coisas que eu jamais conseguiria. Eu vejo que tem muita capacidade, sim, no ser humano. E eu quero inspirar todo mundo a irem atrás dos seus sonhos. Eu acho que a vida é sobre isso, sabe? É sempre... não é sobre ter as coisas, é sobre viver experiências. Eu acredito muito nisso. Viver experiências, coisas que você nem achava capaz, mas você está vivendo aquilo. Eu acho que isso faz a vida ser mais interessante, mais bonita. Mas eu também acho importante mencionar duas coisas. Eu acho que é importante a gente não se comparar com absolutamente ninguém, porque sempre vai ter pessoas em situações melhores, muito, muito melhores do que a sua. E também pessoas que ainda estão no caminho. Então, em situações, sim, piores, principalmente quando a gente fala sobre situação financeira. A gente sabe que o Brasil é um país muito desigual. Então, pessoas que não tem nem o que comer, moram na rua. Então, eu acho que sim, existem pessoas em situações piores quando a gente fala, principalmente em relação à situação financeira, principalmente agora que está essa crise, né, política, social que a gente vê no Brasil e no mundo também. Eu acho que essa crise ela está acontecendo em todos os lugares. Então, não se compara. E em relação a isso, que era a segunda coisa que eu queria falar, é que nossa vida ela pode sim mudar por as nossas escolhas, porque a gente se esforçou, porque a gente lutou por alguma coisa, mas existe toda essa estrutura social e política que influencia muito como a nossa vida vai ser. E porque, como eu comentei antes, existe essa desigualdade gigante social, econômica, que a gente vê no Brasil e em todos os lugares do mundo. Então, isso vai influenciar muito como vai ser o seu processo da conquista dos seus sonhos. Então, uma pessoa que nasceu numa família mais estruturada, com um pai, com uma mãe, com uma casa, com comida para comer todos os dias, com certeza vai ter um processo, uma vida bem mais fácil do que aquela pessoa que veio de uma família totalmente desestruturada, onde, por exemplo, os pais bebem ou eles não têm um trabalho tão bom, tão reconhecido socialmente. E é isso. Tem toda essa estrutura social e política que vai, sim, ditar as regras. Eu acredito nisso. Então, falando tudo isso, eu acho que é importante a gente tentar encontrar um caminho do meio. Saber, sim, que eu sou capaz de superar os meus medos, de superar algumas coisas que eu enfrento, alguns sentimentos, de aprender coisas novas. Eu acho sim que a gente é capaz, mas que pelo outro lado sempre vai ter a estrutura política, a estrutura social, que também vai influenciar como esse processo de aprendizado, esse processo de conquistas, de sonhos, como vai ser esse processo? Vai ser mais difícil? Vai ser mais fácil? O quanto que eu vou ter que trabalhar nesse processo? O quanto que eu vou ter que aprender a trabalhar, a me expor, né? Encontrar esse caminho do meio. O que depende de mim e o que não depende de mim? Como os meus privilégios, por exemplo, vão influenciar a conquista dos meus sonhos. Enfim, era isso que eu gostaria de dizer. A gente, sim, é capaz de superar
as nossas dificuldades, de aprender coisas novas, mas ao mesmo tempo vai ter coisas que estão fora do nosso controle e que vão influenciar esse caminho. E também a última coisa é: não se comparem. Sempre vai ter pessoas melhores e piores do que você, então eu acho que cada caminho é único. E é isso. Eu acho que quando a gente pensa quando a gente lembra das coisas que a gente passou, quando a gente lembra das coisas que a gente conquistou, faz com que a gente se sinta mais satisfeito com as nossas vidas. Porque quando eu penso hoje em dia que eu estou vivendo o sonho que eu sonhei há muitos anos atrás, me faz ficar feliz, me faz ficar mais satisfeita comigo mesma. Ok, então se você gosta desses vídeos mais reflexivos, também aprender algumas dicas, alguns hábitos de como aprender um idioma novo, e também talvez um pouquinho sobre linguística, eu te convido a ficar nesse canal, a assistir os próximos vídeos, e também te convido a se inscrever no meu canal de alemão, que é um lugar onde eu encontrei para superar esses desafios, esses medos de falar com outras pessoas, na frente de outras pessoas, por mais que seja online, você ainda está sendo assistido por outras pessoas. Lá nesse canal eu vou fazer vídeos sobre os mesmos temas, mas em alemão. Provavelmente vão ser vídeos mais curtos, com um vocabulário bem mais simples, cometendo muitos erros, mas tentando melhorar, tentando aprender alguma coisa nesse caminho. Então é isso. Eu te convido a assistir os próximos vídeos. Muito obrigada por ter assistido, principalmente até o final. E até a próxima. Tchau!